70 artistas em trabalhos individuais ou coletivos, com suas ideias e propostas para falar de arte e da realidade. Uns querem mostrar, outros querem ser ouvidos. Durante 2 meses, 7 locais foram tomados por pinturas, fotos, instalações, provocações. Uma gigantesca mostra de arte que tomou museus, espaços culturais, igrejas e comunidades remanescentes de quilombos em Porto Alegre e em Pelotas. Sabe aquele passeio que você faz por um espaço cultural? Olhando algumas obras, parando em outras? Pois é isso que a gente te convida a fazer. Vem com a gente nesse passeio pela 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. O TVE Repórter está começando agora. Elemento que serve tanto para unir quanto para dividir pessoas e continentes. A 11ª Bienal de Artes do Mercosul tem como título o Triângulo Atlântico. As obras mostram a produção de artistas ligados, mas também separados pelo mesmo oceano, na América, na África e na Europa. E a nossa viagem começa logo na entrada do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, o Margues. Nesta pintura mural, feita aqui mesmo pelo artista argentino Arjan Martins. Estes elementos cartográficos nos lembram um mapa. Com eles, o artista quer relembrar os navios negreiros que tantos negros trouxeram da África para serem escravizados na América. Assim, o que era simplesmente um mapa traz também uma ideia de contestação. É isso mesmo, presidente? Qual é a ideia da Bienal? Contestar e mostrar as relações entre esses 3 continentes? O Triângulo Atlântico, que é o tema principal da 11ª Bienal do Mercosul, é uma metáfora sobre esses movimentos humanos que aconteceram nos últimos 5 séculos sobre o Oceano Atlântico. E fala de quem somos, nós brasileiros. A Bienal do Mercosul deseja que as pessoas não apenas se sensibilizem com essa mostra de arte, mas também que isso eduque e que isso provoque, que nós possamos pensar qual o destino do povo brasileiro. A Bienal de verdade tem que mexer com as pessoas, ela tem que trazer à superfície os temas mais importantes para nós, que é as desigualdades, a situação do negro, a situação da mulher e todos os outros temas que nos fazem um dia chegarmos a ser uma grande nação. A arte também é um momento de reflexão. A arte é um momento de êxtase, de beleza, de desconforto. A arte tem que ter essa capacidade de provocar, de nos tirar da zona de segurança, de fazer com que a gente possa sentir um certo mal-estar e querer mudar o destino da gente. E este trabalho que nós vemos aqui é um dos mais significativos deste sincretismo. O manto imperial foi feito pela artista Iris Chocolate. Ela é alemã, tem família na Guatemala e se inspirou em um romance escrito por um angolano. A obra quer questionar as noções que temos sobre a história, que sempre é mostrada sob o ponto de vista da realeza. E na sala seguinte, desta vez, é a história oficial que está sendo desafiada por um dos mais importantes fotógrafos gaúchos, Luiz do Nascimento Ramos, ou simplesmente Lunara. Retratava o cotidiano dos negros no período logo após a escravidão, em 1888. As 20 fotos são documentos que denunciam a falta de um projeto social para a população que tinha sido libertada pela Lei Áurea. É interessante constar que o Lunara ele é um dos precursores da fotografia artística
no Rio Grande do Sul, né? Mesmo nunca tendo atuado profissionalmente, ele era da área do comércio, ele participava do clube de fotografia junto de profissionais da área, e isso possibilitou que ele aguçasse, né, o sentido dele para trazer essas fotos que vocês veem aqui. O artista ele teve grande repercussão nacional e também internacional. Ele ganhou um prêmio na França na década de 20, mas também, ele sendo importante para a história do nosso estado, é interessante a gente olhar ele de uma perspectiva diferente hoje em dia, pensando que ele também justificou um estereótipo através dessas fotos das pessoas escravizadas, das pessoas negras sendo vistas como preguiçosas, né? E das pessoas brancas como detentoras desse poder de construção dessa cidade. E no segundo andar, o Balanço do Mar. A instalação ela se chama Alcance e ela foi pensada junto com a curadoria especificamente para a 11ª Bienal do Mercosul, né? Tentando relacionar um pouco os temas que a curadoria propôs para a mostra. O que basicamente a gente está fazendo aqui é relacionar duas coisas: uma instalação de vídeos, né, que cria uma paisagem que não é uma paisagem real, porque ela é montada a partir de 5 vídeos diferentes, cada um captado num continente. E o que a gente faz aqui é relacionar esses vídeos com uma seleção de pinturas de 2 acervos, né, o acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o acervo da coleção Oscar Cardoso Saraiva, onde eu selecionei uma série de marinhas pré-modernas, né, muito no intuito de trazer para o espectador uma situação de um encontro não só com 2 paisagens diferentes, mas também com 2 tempos diferentes, né? Então é isso, o que a gente está fazendo nessa instalação é colocar o espectador nessa relação de tempo, de espaço e de imagem. São pinturas antigas? Sim, todas elas pré-modernas. E agora nós vamos conhecer uma das obras mais novas da Bienal. Ela foi concebida logo após um fato trágico, o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, em março deste ano. A autora conseguiu incluir a obra a tempo da abertura da Bienal. Karina, por que a produção da Bienal aceitou incluir essa obra que retrata a vida da Marielle Franco? Essa obra foi feita poucos dias antes da gente abrir a Bienal, não estava prevista no projeto, mas a Camila Soato, a artista, trabalha com esses temas da minoria, da violência contra a mulher, contra os negros, enfim, contra os índios, e ela ficou muito envolvida com o que aconteceu, já estava aqui em Porto Alegre, fez o quadro e pediu para a curadoria para incluir esse trabalho na Bienal, que disseram ok, e a produção também aceitou e fez alguns ajustes para que ela ficasse também satisfeita. E a autora, Camila Soato, faz colagens bem-humoradas de cenas históricas com momentos contemporâneos. E assim, fala de assuntos como corrupção e feminismo. E a Camila fez a residência artística aqui em Porto Alegre, né? Isso, foi uma residência de 30 dias no Quilombo do Areal da Baronesa, que ela ensinou um pouco as pessoas a pintarem, tratando também desses assuntos do dia a dia deles, e cada participante produziu um quadro que estão expostos lá no Quilombo do Areal da Baronesa, e todo visitante pode também ir lá visitar, faz parte da Bienal. E a denúncia das violências contra a população negra também vem, é claro, do outro lado do oceano. O artista de Benin, Leonce Agbogelou, fotografou habitantes lá daquele país da África, segurando retratos dos seus antepassados que foram escravizados. De cada lado, fotos dos locais onde essas pessoas vivem. A série foi batizada de Code Noir, ou Código Negro, uma referência a um guia que trazia orientações para impor a disciplina aos negros que eram cativos. E para terminar o nosso passeio pelo Margues, vamos até uma sala com classificação indicativa para 18 anos. Aqui teremos uma das visões mais fortes das relações na época da colonização da América, nas obras do português Vasco Araújo. São esculturas que representam violências, inclusive sexuais, dos senhores contra os escravos.
E continuamos a nossa visita à Bienal do Mercosul, conhecendo o prédio do Santander Cultural. A nossa primeira parada é no trabalho da nigeriana Mary Evans. Nestes envelopes está escrito "Não dobre", uma referência à fragilidade dos corpos negros. E estes mesmos corpos também estão aqui, em papel craft, ou melhor, papel pardo, como se costuma dizer. A Mary Evans também faz uma referência ao monumento do Expedicionário, ao Parque da Redenção, um local de resistência de muitos negros que foram escravizados. Mas como entender tudo isso apenas observando as obras? Pois é aí que entra o trabalho da mediação, o trabalho do programa educativo da Bienal, que já levou informação para as quase 500 mil de pessoas que já visitaram o prédio da Bienal, os prédios da Bienal, para entender o que essa arte tem para nos dizer. A arte contemporânea ela ainda é tida como uma coisa difícil de compreender, de entender. E a gente está aqui exatamente para conversar e tornar essa obra se aproximar mais do público, né? E também desse Triângulo Atlântico. Dá para o pessoal entender? Acho que sim, a gente conversa, nós fomos treinados, né? Somos 40 pessoas de várias áreas diferentes, conversando, falando também um pouco da questão histórica, deixando a pessoa um pouco mais à vontade para poder ver que a arte é esse lugar de reflexão também, né? Por exemplo, um dos trabalhos mais destacados é o do mexicano Pablo Rasgado, ele que pesquisa arquitetura e procura entender as semelhanças entre os povos das Américas, como os indígenas, e os africanos. Por exemplo, o que dizer para esse visitante que está observando essa obra? O nome desse trabalho é Ramificações, ele é feito com ramo de palmeira. É legal a gente pensar como que a arquitetura dos povos originários ela é um pouco mais, tem mais relação com a natureza, com o tempo, do que o que a gente está acostumado a ver das questões mais europeias, né, na arquitetura. Essa foi uma das visitas e agora a gente segue o nosso passeio aqui pelo Santander Cultural. Aqui no fundo nós vamos encontrar essas fotos das quinceneiras, que é como os cubanos chamam as meninas que fazem festas de debutantes. Elas foram fotografadas em seus próprios bairros, locais bem diferentes dos registros tradicionais das festas de 15 anos. Isso é bem evidente nessa obra, né? A gente tem essa imagem da menina com essa vestimenta de princesa que vai passar pelo rito, né? Vai se tornar uma rainha, então, né? Essa fase da menina para a mulher, que contrasta muito com esse fundo, que não é um fundo de estúdio, como normalmente acontece, e que parece até em alguns momentos que a gente pode associar a uma colagem, né? Essas meninas nesse espaço. Nem parece que elas estão nesses espaços. Não parece que elas estão nesses espaços, que é bem contrastante, né? E agora nós vamos conversar com uma visitante. O que a senhora achou? Na sua época, uma foto de 15 anos não era assim, né? Não, não tem nada a ver. Mas mostra muito a cultura do local de onde elas estão. E a manutenção, digamos assim, da cultura delas tão presente ainda. Mesmo com toda a dificuldade do país, as tradições se mantêm. O que a senhora está achando dessa visita aqui à Bienal? Muito interessante. E esse setor, principalmente, tem muito a ver com a minha profissão, que é arquitetura. Então, tem tudo a ver a forma de construir, a analogia que se faz com as nossas tradições também. Está bem presente aqui. Tá certo. E nós vamos continuar o nosso passeio, mas lá no segundo andar do prédio do Santander. O artista Omar Vitor Diop, do Senegal, é um design gráfico, artista plástico e fotógrafo, que tem um trabalho importante, onde ele retrata o cotidiano cultural da população de Dakar.
nesta sua abordagem, ele traz todas as manifestações das tradições, dos hábitos, da cultura senegalesa e, além disto, o Diop explora muito o seu trabalho dentro da arte publicitária, na arte de moda e além das artes plásticas, que é a sua área de abordagem. Ele faz um trabalho significativo envolvendo o cotidiano dessas relações. Essa obra nos remete muito a uma realidade cotidiana do Brasil e que nos possibilita também ver a nossa característica, né, enquanto população negra brasileira, muito próxima dessas manifestações e hábitos das tradições culturais do Senegal. A Bienal do Mercosul, né, nessa sua 11ª edição, onde o tema aborda o Triângulo Atlântico, está muito centrada, né, na preocupação em trazer o continente e a cultura africana, né, como um elemento que estava fora das relações, das tradições, das manifestações artísticas no Brasil. E aqui, deste outro lado do Santander Cultural, estão mais fotos, mas desta vez de 8 reis, 8 majestades da Nigéria. A ideia do autor das fotos não foi separar e sim unir esse povo nigeriano através das fotos das realezas locais. E nós estamos chegando no final do nosso passeio aqui dentro do Santander e também nos últimos dias da Bienal. Que legado essa Bienal vai deixar para quem visitou e para Porto Alegre, Francisco? Realmente, ao se aproximarmos do final da Bienal, né, época de balanço, e como legado eu vejo que tivemos a mais internacional desde sempre das Bienais, diversos continentes representados, inúmeros países, como nunca houve. E que mostra também, em meio a tanta dificuldade, que esta Bienal conseguiu superá-las e mostrar, basicamente, que a Bienal é necessária. É um evento extremamente necessário para que o Rio Grande do Sul possa perceber, se conectar com o mundo da arte contemporânea, o que está acontecendo no mundo, e daqui podermos ter um grande panorama da arte, o que é um dos principais objetivos da Bienal. Sem dúvida que vem a próxima Bienal. Terminou aqui dentro porque lá fora a Bienal continua acontecendo. Está sendo exibida uma obra que já foi exibida em vários países. Um imenso relógio digital com números de madeira sendo alterados por 2 equipes de performers. O autor alemão quer mostrar uma contagem de tempo que diariamente procura lançar uma ponte entre o passado e o futuro, mas que ainda assim precisa estar no presente. Gostou? E aí? O que achou do nosso passeio?